O primeiro ataque viking aconteceu em Portland, na Inglaterra, em 789. O próximo em Lindisfarne, em 793, sendo ainda mais violento do que o de Portland, onde todos os monges foram mortos ou levados como escravo. A pura brutalidade do ataque enviou uma onda de medo pelos pequenos reinos da Inglaterra, que apesar de viverem constantemente em guerra uns com os outros, não se atreviam a tocar na propriedade da igreja. Visão essa não dividida por esses povos bárbaros da Escandinávia. Durante o próximo século, os vikings exportaram terror por toda a costa da Europa. Com seus barcos leves e ágeis, eles conseguiam saquear monastérios, igrejas e pontos comerciais, indo embora antes que uma força de contra-ataque chegasse. Um desses foi o rei viking Ragnar Calças Peludas. Após uma vida inteira de incursões, Ragnar já era considerado uma lenda entre os povos escandinavos, e agora ele se prepara para mais uma jornada de volta para a Inglaterra. Quando os barcos estavam prontos e o exército reunido, Ragnar partiu para a Inglaterra. Mas a sua viagem foi malfadada desde o início. Conforme os barcos de Ragnar se aproximavam da costa, uma grande tempestade eclodiu e os barcos naufragaram. Ragnar e os sobreviventes conseguiram chegar a nado. Apesar do começo difícil, Ragnar e seus homens começaram a saquear todas as vilas que apareciam pela frente. Logo, as notícias começaram a chegar ao rei Ela da Nortúmbria. Ele convocou uma força considerável de homens e marchou em direção ao bando de Ragnar, com a intenção de os derrotar antes que eles fizessem mais estragos. Os ingleses tinham de longe maior exército, então a batalha foi decidida rapidamente a favor de Ela. A maioria dos homens de Ragnar foi morta e o próprio Ragnar foi feito prisioneiro. Ragnar foi amarrado e levado perante o rei. Ela exigiu que o prisioneiro revelasse seu nome e posição, mas Ragnar se recusou a responder. Ela disse então que se ele não respondesse seria lançado numa cova de serpentes, e perguntou novamente seu nome e posição. Ragnar manteve o silêncio. Então ela fez o que disse que faria. Ragnar foi levado e jogado em uma cova profunda, onde havia muitas cobras venenosas. Até aí tudo bem, né? Mais um dia de trabalho duro para o rei Ela, hora de ir para casa ficar com a família. Valquírias enviadas por Odin descem para me levar para casa. Como os filhos de Aslog ficarão furiosos quando descobrirem como seu pai herói morreu. Odin está me chamando, taças de cerveja cheias em seu salão. Morrendo eu canto a canção de minha vida. Eu rio enquanto a vida se esvai. Ela, ao perceber que esse não era um homem ordinário, mas sim Ragnar Calças Peludas, ordenou que ele fosse retirado da cova, mas já era tarde. Ragnar estava morto. Temendo a fúria dos filhos de Aslog e Ragnar, ela envia um comissário para dar a notícia pessoalmente, na esperança de que eles não vigariam a morte do pai. Ao chegar no reino de Ragnar, o emissário foi diretamente entregar a notícia. Ivar o Desossado, Bjorn Franco de Ferro, Visser Camisa Branca e Sigurdo Serpente no Olho estavam no salão. E na típica recepção viking, Bjorn disse que deviam matá-lo, antes mesmo do emissário ter aberto a boca. Ivar, que estava sentado no trono de Ragnar, disse para os irmãos que eles deveriam ouvir o que o mensageiro tinha a dizer. Após ele ter contado sobre a incursão fracassada de Ragnar e da sua morte na cova com as serpentes, Ivar sentou-se perplexo no trono, escutando tudo delicadamente. Em contraste, Bjorn ficou tão bravo que quebrou a lança que ele estava segurando. Quando o mensageiro terminou, Bjorn disse novamente que deveriam matá-la. Ivar, com uma voz tranquila, disse ao irmão que seria uma má ideia e que o emissário deveria retornar para casa, já que ele havia vindo em paz. Após o emissário deixar a corte de Ragnar, ele retornou para Nortúmbria. O rei Ela o esperava ansiosamente, e após ter ouvido tudo sobre as reações dos filhos de Ragnar, ele disse: Ivar é quem devemos temer. Os filhos de Ragnar, sob a liderança de Ivar, reuniram homens da Dinamarca, Suécia e Noruega, todos vindos para vingar a morte do lendário rei-herói. Não sabemos qual era o tamanho exato do exército viking, mas estima-se que era algo em torno de 10 a 15 mil homens. Após partirem da Escandinávia, o grande exército viking chegou na Anglia Oriental em 865. O rei desse pequeno reino se chamava Edmundo, que ao ver o tamanho do exército pagão, sabia que não poderia resistir. Os reinos anglo-saxões não tinham um exército profissional assalariado. Quando necessário, eles convocavam os tanos. Esses lords serviam de vassalos aristocráticos. Eles administravam terras, coletavam impostos e, quando ordenado, convocavam fyrd, que consistia no alistamento obrigatório de todos os homens livres, por um curto período de tempo. Mas a questão é que levaria semanas até que ele conseguisse juntar uma força considerável, tempo esse que o rei Edmundo não tinha. Sua única opção foi pagar um tributo aos vikings, para que eles não saqueassem o seu reino.
Após passar o inverno na Anglia Oriental, o exército seguiu em direção a Nortúmbria. Ao chegar lá, os vikings perceberam a fragilidade deste reino. O rei Ela havia deposto seu predecessor, o rei Ossert, que não tinha ficado muito feliz com isso. Por isso, ele havia retornado para recuperar sua antiga posição. Ao encontrarem a Nortúmbria dividida e devastada, Ivar decidiu aproveitar-se da situação para capturar a cidade de York, que foi logo ocupada. Ao perceberem o perigo em que se encontravam, o rei Ela e o rei Ossert decidem deixar suas diferenças de lado, criando uma aliança temporária para combater o exército pagão. Eles lançam um contra-ataque em York, que termina em um desastre completo. Ossert morreu em batalha e o rei Ela foi feito prisioneiro, sendo logo em seguida executado pelos filhos de Ragnar. Com ambos os reis mortos, o exército viking instala Ecgpeth como rei fantoche da Nortúmbria. Após ter vingado a morte do seu pai, Ivar decide mudar a direção para a Mércia, capturando a cidade de Nottingham. O rei Búlgaro da Mércia envia um pedido de ajuda para o seu genro, o rei Etereudo de Wessex, que junto do seu irmão Alfredo marcham para ajudar o seu aliado. Mas os vikings se recusam a enfrentar os ingleses em batalha aberta. O rei da Mércia acaba cedendo a cidade para os vikings, com a promessa de que eles não tomariam nenhum outro território do seu reino. Ivar retorna para a Anglia Oriental, para demandar mais tributos do rei Edmundo. No entanto, após a quebra do acordo anterior, ele decide recusar o pagamento de outro tributo, sendo em seguida derrotado, capturado e morto, com todo o seu reino da Anglia Oriental passando para o controle do exército viking. É nesse momento que Ivar o Desossado desaparece dos anais da história, sendo substituído por Haldano como líder do exército viking. Após a conquista de 2 reinos com relativa facilidade, Haldano decide que o próximo alvo seria Wessex. Ambos os lados se encontram na Batalha de Reading. Após uma luta brutal, o exército de Wessex sofre pesadas baixas. Os nórdicos decidem explorar a vitória marchando em direção à estratégica cidade de Vantage. Mas sem o seu conhecimento, eles já tinham sido detectados por uma patrulha anglo-saxônica. Etereudo e Alfredo decidem dar batalha aos nórdicos, repartindo o exército de Wessex em 2. Alfredo estava acampado com seus homens no topo da colina de King's Standing, enquanto seu irmão estava a alguns quilômetros ao norte. Os nórdicos estavam na colina de Lowbury. A ideia dos irmãos era lançar um ataque de pinça no inimigo, pegando os nórdicos de surpresa. Conforme o plano, Alfredo desmontou o acampamento e começou a marchar antes do sol raiar. Mas para sua surpresa, seu irmão, o rei Etereudo, não estava em nenhum lugar para ser visto. Ao invés de movimentar sua metade do exército como planejado, ele estava em sua tenda ouvindo a missa, se recusando a marchar até que ela fosse concluída. Alfredo não podia esperar pela chegada de Etereudo, ou ele perderia o fator surpresa. Apesar da desvantagem numérica de 2 para 1, e dos nórdicos estarem em um terreno alto, ele ordena que o exército de Wessex ataque. A batalha foi travada arduamente. Mas logo, o fator numérico começou a pesar sobre o Alfredo, mas para sua sorte, seu irmão havia acabado a missa e estava a caminho. Logo, a outra metade do exército de Wessex começa a chegar na batalha. Os nórdicos são pegos de surpresa, e após horas de luta incessante, eles começam a bater em retirada. Depois dessa derrota, o exército nórdico recuou para a cidade de Basing. Atrás deles estava um exército de Wessex. Acreditando que eles não poderiam resistir a outro ataque, Etereudo e Alfredo lançam uma ofensiva à cidade. Após longas horas de luta, o rei de Wessex, Etereudo, é gravemente ferido. Após terem visto o seu rei cair em batalha, o exército de Wessex começa a recuar, com ambos os lados sofrendo pesadas baixas. 2 meses depois da batalha, o rei acaba falecendo devido aos ferimentos. Ele possuía 2 filhos, mas ambos eram menores de idade. Então a coroa acaba passando para o seu irmão, Alfredo. E menos de 1 mês depois, o recém-feito rei foi forçado a encontrar os vikings novamente em batalha, dessa vez na colina de Wilton. Mas devido às perdas sofridas durante o ano, ele só conseguiu reunir alguns homens, e estava em uma severa desvantagem numérica contra o exército viking. Não obstante, ele decidiu lutar, e apesar da bravura, o exército de Wessex foi novamente derrotado. Por causa da resistência de Wessex, os vikings estavam exaustos. Sabendo disso, Alfredo propôs um acordo de paz. Ele pagaria uma quantidade de ouro e prata e reconheceria todo o território conquistado pelos nórdicos. Haldano optou por aceitar o acordo. O território conquistado pelos vikings viria a se chamar Danelaw. Essa região seria regida pelas leis nórdicas e serviria de colônia para os povos escandinavos.
Em contrapartida, o acordo trouxe uma paz necessária para Wessex, que já estava exausta e depois de um ano inteiro de guerra precisava de um tempo para se recuperar. Mas será que os vikings vão se manter no limite do seu território?